A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, né, irmãos? Quero ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é sagrado, e nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não lance vossas pérolas aos porcos. As interpretações desse versículo, irmãos, eles variam algumas vezes e dá a impressão de uma completa de um contexto fora, não é verdade? Alguns aplicam literalmente dizendo que é pecado dar as sobras da mesa aos cães domésticos. Mas mesmo uma leitura superficial do contexto, a mensagem a qual se refere, ela é espiritual. Ela é a mensagem mais espiritual transmitida ao homem, e mostra que o Senhor está referindo aqui não a cães de estimação ou porcos, literalmente. É espiritual. A sua mensagem aqui, irmãos, é claramente espiritual. Louvado seja Deus. Alguém pode ficar ofendido, mas está escrito aqui. Dada a ênfase nos versículos precedentes aqui, anteriores, nós vamos ver em relação à falta de compaixão de uns para com os outros. Aqui na linguagem do Senhor, que parece ser um tanto quanto surpreendente, não é verdade? Não é como Jesus nunca fosse usar fortes metáforas para descrever as atitudes espirituais de certas pessoas. Mas aqui é realmente um choque espiritual para eles e para nós no dia de hoje. Por exemplo, ele se referiu a Herodes como sendo raposa e aos fariseus como serpentes e raça de víboras. Você vê, irmãos? Coisas que parecem estranho de se ouvir do próprio Senhor Jesus. Mas essa passagem aqui, ela se difere. Nenhum grupo específico de homens aqui está sendo visado, diferentemente das outras, do exemplo que eu dei anteriormente. Cães e porcos, irmão, não se referem aos gentios ou certa classe de pecadores extraordinariamente irrepreensível. Eles são simplesmente figuras nas proverbiais afirmações nos moldes de 2 Pedro 2,22. Ambos os provérbios ilustram a futilidade de tentar oferecer algo de grande valor a alguém incapaz de apreciá-lo. É isso que esse versículo aqui está querendo dizer. O que é santo refere-se aos sacrifícios do Antigo Testamento. Só que os sacerdotes, eles podiam, só os sacerdotes que podiam comer, conforme Êxodo capítulo 29, versículo 23, ou Levítico 2:3. O significado especial deste alimento sagrado seria totalmente perdido se fosse dado a um cão vadio, não aos cães de estimação, que simplesmente engoliriam sem saboreá-lo mais do que fosse um pedaço de lixo podre, ou seja, um desperdício. Então, irmãos, de maneira parecida, de maneira similar, não adianta tentar ensinar os suínos o valor especial das pérolas, porque qualquer porco que se preze a natureza suína, ele pisotearia para comer e correr a mais repulsiva lavagem, que é natural do porco. Ou seja, nenhuma gratidão por tal generosidade deveria ser esperada dessas partes. Você está entendendo? Sua resposta aqui, irmão, pode ser mais do que indiferente. A sua, que eu me refiro aqui, é o dos porcos e dos cães. Poderia ser indiferente e, por que não dizer, violenta. Por quê? Porque
não aceitariam ou não aproveitariam como deveria. E como esses provérbios se ajustam ao contexto das palavras anteriores do Senhor Jesus Cristo sobre o julgamento severo? Eles provêm uma ponderação importante. Mesmo que homens falíveis, mesmo que homens pecadores estejam mal preparados para ter parte no severo julgamento de seus pares, não se espera deles, portanto, que olhem os homens com ingenuidade. E aqui também refere-se à ingenuidade. Ao enviar os 12 e a ensinar, o Senhor Jesus Cristo advertiu: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, sede prudente como a serpente e simples como a pomba, que foi a mensagem do vídeo anterior. A preocupação do Senhor, irmãos, não era cínica, porém prudente. Ele quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seu relacionamento com os outros. Ao mesmo tempo que reconheçam que nem todos os homens têm a fé que alguns são instigados à animosidade do Evangelho. Não sei se eu me faço entender aqui, irmãos. Aí eu pergunto, ou você pergunta, que aplicação o Senhor pretende que façamos desses provérbios que quase parecem estar fora do contexto, que é o que parece verdadeiramente? Os próprios discípulos que estão sendo exortados a não oferecerem as coisas santas e preciosas aos desinteressados, que é justamente esse o significado, não oferecer as coisas santas para os desinteressados. É muito mais provável que o Senhor Jesus Cristo aqui esteja advertindo seus seguidores a não forçarem o Evangelho nos ouvidos desinteressados e indiferentes. Suas palavras não pretendem ser desdenhosas ou depreciativas e não se aplicam ao descrente como uma classe, mas àqueles cujo espírito torna-os incapazes de entender o Evangelho. Não é fazendo acepção de pessoas, porque a própria palavra diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Mais tarde ele dá quase o mesmo conselho aos 12, instando com eles para que preguem aos dignos, para que não percam tempo com aqueles que não os ouvirão. Você lembra? No contexto da passagem de ontem, no vídeo anterior. É triste, irmão, como há algumas pessoas que não se importam parcialmente com as coisas que são ensinadas. Simplesmente elas não têm ouvido para ouvir, ou seja, não aceitam, e acaba se tornando aqui esses dois personagens aqui do versículo. Há uma importante lição para nós aprendermos com isso. Podemos ter um especial desejo em ensinar e procurar que a pessoa ali se converta a Cristo, ou talvez até mesmo um grupo de pessoas. Pode ser um ente querido, pode ser um amigo especial, pode ser um vizinho, pode ser uma classe social, ou até mesmo uma nação. Não há nada de problemático em ter tal desejo. Não há nada de errado com isso. O desejo profundo pela salvação dos outros. Mas isso não deve nos cegar a respeito do desinteresse deles, que poderia, irmão, ser por nós melhor empregado em corações mais receptivos. Não tem como nós negarmos aquilo que nós estamos vendo. A paciência é boa, mas não devemos sempre continuar a tentar tirar água de um poço que nós estamos vendo que tá vazio, que está seco. É óbvio
Outros corações, irmãos, estão almejando em ouvir esta palavra. Estes são aqueles necessitados que nós devemos estar à procura, os interessados. É uma coisa de partir o coração, irmão, ser diariamente testemunha do estado perdido, às vezes, dos nossos próprios familiares, esposa, esposo, amigos. E o que vamos fazer quanto àqueles que amamos e que são tão desinteressados? Você deve estar passando por isso. Pessoas no seu lar que não têm interesse pelas coisas de Deus. O Senhor está nos dizendo, irmão, saia e ensine os filhos de alguma outra pessoa, ou a mãe ou o pai de alguma outra pessoa, que vão dar valor ao que é ensinado. Paulo também teve essa dura experiência. Ele amava sua nação com paixão absoluta, mas ela não tinha ouvidos para ouvir. E isso é o apóstolo Paulo, irmãos. E o que ele teve que fazer? Ainda orando pelos perdidos, seus irmãos na carne. Está escrito. Ele se voltou para investir as suas energias naqueles cujos os corações eram mais receptivos, ou seja, os gentios, os que estavam fora. Eles não eram o seu tipo de pessoas. Eles eram moralmente corruptos, degradados, idólatras. Mas, porém, contudo, eles estavam querendo ouvir. Você entendeu? Diferente de quem não é nada disso, mas não quer ouvir. E quando aqueles na nossa própria comunidade, no nosso próprio povo, não respondem positivamente ao Evangelho, infelizmente, você queira ou não, devemos procurar outras comunidades e pregar para eles, para ver se assim algum seja salvo, alcance a salvação. O Evangelho e o tempo, irmãos, são muito preciosos para serem desperdiçados com aqueles que não se importam. Não se importam consigo mesmo, não se importam com as outras pessoas, quanto mais com o Evangelho. O mesmo podia ser dito de pregadores que trabalham ano após ano com igrejas que não mostram nenhum interesse em crescer em Cristo ou cumprir a sua grande obra. E isso eu estou falando de igrejas, irmão, que não estão interessadas em cumprir a grande obra de Deus e pregar o Evangelho. Esses pregadores ou líderes precisam deixar essas rotinas sem esperança e juntar o seu trabalho com discípulos que, ainda que atrasados agora, estão abertos e querendo aprender e a crescer, ou ensinar para que essas pessoas possam crescer também. Aí eu pergunto, irmão, sabe qual que é o pior pecado que existe? Sabe qual é o pior pecado que a Bíblia diz que ela é imperdoável? E que poucas pessoas talvez não entendam e talvez não vão entender. Eu creio que vai ser até necessário fazer outro vídeo explicando isso. O pior pecado é o coração duro, é o coração impenitente. Coração impenitente, coração duro que blasfema contra o Espírito. Esse é o pecado imperdoável. Blasfema contra o Espírito, o que significa? Rejeita a palavra, rejeita a misericórdia, rejeita a graça de Cristo. E uma pessoa fora da graça de Cristo é uma pessoa né? É só juntar aí. Que eu não vou dizer aqui não, porque alguns dizem que é palavrão. E eu não quero causar escândalo, né, irmãos? Mas blasfemar, negar o Evangelho. Você tem aceitado o Evangelho? O Evangelho tem confrontado a tua vida? A forma que Deus me dá as mensagens aqui te deixa algumas vezes invocado ou invocada? Você fica indignada talvez com alguma coisa que é falado, que você não concorda de jeito nenhum, mas que se você for ver no estudo bíblico, você vai ver que é daquele jeito e não do jeito que te ensinaram errado outro dia. Eu não posso ser, irmãos, como esses cães. Eu não posso ser, irmão, como esses porcos. Que adianta eu pegar um porco,
tirar ele do chiqueiro, tirar ele da lama, dar um banho, passa um perfume, põe uma gravatinha nele, uma gravatinha borboleta e solto ele no campo. Ele vai ficar ali poucas horas. A primeira lama, primeiro lamaçal, ele vai se jogar, ele vai mergulhar dentro do lamaçal e vai se sujar tudo de novo. Não é maldade do porquinho, é a natureza dele. Você vê, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele traz umas palavras muito duras. É só você ler o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 6, que parece que saiu do contexto, mas não saiu. Não julgueis para não ser julgado. Antes de você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu, porque é muito maior o impedimento no teu do que no olho do teu irmão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso rejeitar essas coisas. A palavra de Deus vem primeiro para mim transmitir. Você está ouvindo? Pegue a sua parte. Muitos de nós estão ouvindo a palavra e dando glória como se fosse só para os outros a palavra. Mas nunca nós aceitamos a palavra para nós mesmos. Sendo que aquela palavra que a gente sempre fala, eu sempre falo, que alguns decoraram e só falam no dia de ceia: analise-se o homem a si mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Toda vez que eu rejeito o evangelho, toda vez que eu faço um culto de 3 horas e prego 10 minutos, eu estou rejeitando a palavra. E mesmo que seja 10 minutos, meia hora, 1 hora, se aquele que está ouvindo não está nem ligando, eu estou lançando pérola aos porcos. Eu estou fazendo minha parte, desperdiçando meu tempo, lançando as coisas preciosas para quem não tem interesse, tanto quanto aquele que está recebendo está sendo taxado como um porco e como um cachorro. É o que está dizendo aqui. Alguém gostando ou não, essa que é a verdade, irmão. Você tem aceitado o evangelho? Você tem aceitado ser combatido? Alguém bater de frente com você diante da verdade? Não é diante das palavras de homens, é diante da palavra do poder de Deus, irmão. Não podemos ser cabeça dura. Como diz o outro, não podemos ficar dando murro na ponta do prego. Só vai se machucar só. Eu acho interessante que tem gente que acha que já sabe de tudo. Eu chamo isso de enfermidade. Síndrome luciferiana. Obrigado, senhor. Já ouviu falar dessa doença? Síndrome luciferiana. Ele já sabia de tudo. Ele se achou no poder, que tinha a capacidade de assumir o trono. E esse foi o mal dele. Ele achava que sabia muito. Cuidado, esse é o problema de algumas pessoas. Acha que sabe demais. Acha que Deus é a exclusividade dele. Ela acha que Deus é a exclusividade dela. Crentes prepotentes e arrogantes. Por isso que muitos que estão fora não gostam de mim, porque eu sou crente. Por quê? Porque acham que eu sou prepotente e arrogante igual os outros. Só eu vou pro céu. Só eu sou santo. Só eu sou certinho. Só eu jejuo. Só eu oro. Só eu levanto de madrugada. Só eu vou pro monte. Só eu isso, só eu aquilo e ninguém nada. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo inteiro. É para todos. A oportunidade está para todos. O que é sagrado está aqui, está à disposição de todos. Agora, o que a gente vai fazer dessas maravilhas vai dizer se a gente está aproveitando ou não. Se não estiver aproveitando, é os personagens que estão aqui no versículo 6. Se estiver aproveitando, vai ser o santo. Vai ser aquele justo que é justificado pelo Senhor. Qual que é a sua posição? O que você escolhe? Você escolhe Deus? Você escolhe ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Ou você só aceita aquilo que lhe convém? Ou só aquilo que você concorda? Não pode, irmão. Minha irmã, não pode. Jesus bonzinho.
Eu não vejo um Senhor Jesus tão bonzinho assim. Bom é uma coisa, bonzinho é outra. E olhe lá que ele nem gostou de ser chamado de bom. O jovem rico falou: bom mestre. Bom? Negativo, bom é o pai que tá no céu. Vem querer, né? Vem querer puxar o saco meu aqui não. Tipo assim, né, irmão? Perdoa a palavra. Vem querer me lisonjear aqui não, que eu já tô esperto já com a sua lábia. Assim são muitos. Lança-se as pérolas, as coisas sagradas, as coisas santas. Eles pisoteiam, eles estraçalham, não tira proveito. E muitos ainda falam mal ainda. Cuidado, viu? Cuidado. E alguns não estão nem parecidos com Cristo mais. Estão parecidos com outra coisa. E o que resta dizer é misericórdia. Amém? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da vossa audiência. Compartilhe, irmãos. Nos ajude aí nesse trabalho, tá bom? Se gostou, compartilhe. Se não gostou, procure não falar mal para não juntar, né? Pecado sobre pecado. Amém? Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus proteja, no poder que é o nome do Senhor Jesus.